Bom, então hoje nós vamos aprender, nessa aula a gente vai aprender outras maneiras de resolver uma equação de segundo grau, tá? Então nós já sabemos resolver qualquer equação de segundo grau usando Bhaskara, mas agora eu vou apresentar para vocês outras maneiras que a gente tem para resolver também uma equação de segundo grau. É obrigatório usar essas outras maneiras? Não, é como eu sempre digo. O caminho que vocês escolherem não é o que vai fazer a diferença. O importante é vocês chegarem no resultado certo. Cada um de vocês tem um caminho, tem um raciocínio, tem um método que gosta mais, outro que gosta menos. Então, eu não vou obrigar ninguém a usar determinado método. Cada um vai decidir qual método prefere usar. Mas eu vou apresentar para vocês todos eles, porque eu acho importante vocês saberem, tá bom? Então, vamos ao primeiro método. A primeira maneira que a gente tem para resolver uma equação de segundo grau é substituindo o valor de x na equação. Então, por exemplo, ó, quais dos números abaixo são raízes da equação? X ao quadrado mais 11x mais 30. Então, reparem, eu tenho aqui uma equação de segundo grau e eu poderia muito bem resolvê-la por Bhaskara, como vocês já aprenderam, tá? Mas nesse exercício em específico, o exercício deu os valores possíveis dessa equação. Então, nesse caso, eu não preciso resolver a fórmula de Bhaskara. Eu posso simplesmente ir conferindo um por um desses aqui e verificando qual deles a conta dá certo, aqui em cima. Então, como que a gente troca? Eu vou trocar um de cada vez, sempre colocando esse número no lugar do x. Pronto, mas tem 2x, você vai colocar no lugar dos 2, tá? Então, na primeira conta, por exemplo, com o menos 5, ó, vamos lá. Se o x for o menos 5, então nós teremos a conta menos 5 ao quadrado. Reparem, eu tirei o x e coloquei o menos 5. E aí eu coloquei dentro do parênteses, porque lembra que eu já falei para vocês? Todos os números que vocês substituírem, coloquem dentro do parênteses para não ter erro. Mais 11, que estava na fórmula, na continha, vezes. Aqui tinha outro x. Eu tirei aquele outro x e coloquei o menos 5 de novo, mais 30. Quando a gente resolve menos 5 ao quadrado, dá mais 25. 11 vezes menos 5 dá menos 55. Mais 30 igual a zero. Quando eu resolver essa conta aqui, ó, eu vou ter 25 mais 30 dá mais 55. Mais 55 com o menos 55 que ficou aqui, dá zero. E reparem no que eu cheguei. Eu cheguei zero antes do igual, é igual a zero. Zero é igual a zero, deu certo a minha conta. Isso significa que o menos 5 é uma das respostas da nossa equação de segundo grau, dessa equação aqui, tá? Mas como vocês já sabem, uma equação de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Lembra? Duas respostas. Então, eu vou ter que testar os outros para ver se eu encontro qual seria a outra resposta, se é que tem outra resposta, tá? Então, eu vou fazer a segunda conta, que agora seria com o 1 sobre 2, o 1 meio, tá? Então, vai ser o mesmo passo daqui de cima. No lugar do x, eu vou colocar o 1 meio. 1 meio aqui e o 1 meio aqui. E vou fazer a conta. Então, nesse caso, eu transformei a fração em um número decimal para vocês verem que não faz diferença a gente resolver com fração ou com número decimal, tá bom? Tanto faz. Bom,
Então, vai ficar 0,25 daqui, 11 vezes 0,5 dá 5,5, mais 30. Quando eu somo tudo isso aqui, 0,25 mais 5,5 mais 30, eu chego no resultado 35,75. Eu tenho 35,75 de um lado e 0 do outro. Isso aqui é igual? Um é igual ao outro? Não. Isso significa que o 1 sobre 2, ou o 1 meio, não é resposta da nossa equação de segundo grau. Então, essa deu errado, tá? Vamos testar o próximo agora, que é o 1. Mesmo processo. No lugar do x, eu vou colocar o que ele vale, que no caso é o 1. Então, 1 ao quadrado dá 1, 11 vezes 1 dá 11, mais 30, somando 1 mais 11 mais 30 dá 42. 42 é igual a zero? Não. Então, o 1 também não é resposta válida para a nossa conta, tá? Testando agora o último número para a gente verificar se ele é ou não resposta válida. Mesma coisa, no lugar do x, coloco menos 6. Menos 6, menos 6, desenvolve essa conta, vou chegar em mais 36 da potência, menos 66 da multiplicação e mais 30, igual a zero. Eu devo 36, mas eu devo 66, mas eu tenho 36 e 30, eu tenho 66 para pagar. Isso significa que zero é igual a zero, ou seja, a minha última conta também deu verdadeira. Então, eu tenho nessa equação aqui duas respostas válidas, tanto o menos 5 quanto o menos 6. Pro, se eu tivesse resolvido isso por Bhaskara e tivesse encontrado x1 é o menos 5 e o x2 é o menos 6, estaria errado? Não, de jeito nenhum. É o que eu falei, pode escolher o meio que você achar melhor. Eu vou te apresentar aqui algumas maneiras diferentes e você escolhe no final qual você quer continuar usando, tá bom? Bom, próxima maneira. Usando a evidência. Então, a gente vai colocar em evidência o número ou a letra que estiver se repetindo na equação. Então, por exemplo, resolver a equação x² mais 2x igual a zero, sendo universo os números reais, ou seja, a resposta pode ser qualquer número real, tá? Bom, então, para começar, vocês reparem que essa equação aqui era uma equação incompleta. Ela não tem o c. O c é igual a zero. Todas as vezes que tem alguma letra, ou A, ou B, ou C, que é igual a zero, a gente chama de equação incompleta. Aliás, o A nunca pode ser zero, né? Então, ou B ou C, quando for zero, a gente chama de equação incompleta. Mas como nós já havíamos visto na aula de fórmula de Bhaskara, vocês já viram que dá para resolver por Bhaskara normalmente. Mas qual seria o outro jeito de resolver isso aqui? Bom, o outro jeito é colocando a letra que está se repetindo nos dois termos em evidência, deixando ela sozinha. Olha só, o que está se repetindo nos dois é o x. Então, eu tenho o x tanto aqui quanto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o x do lado de fora da conta. Então, vai ficar assim, ó, x vezes. Do lado de dentro, aqui eu tinha x². Para voltar nisso, como eu pus um x do lado de fora, eu tenho que ter um x do lado de dentro. Pro, mas como que eu vou voltar nisso? Vocês têm que pensar que vocês vão fazer a distributiva para voltar nisso aqui, ó. Então, se eu fizer x vezes x, eu volto nesse x², tá?
mais, aí aqui no meio vai o sinal que está aqui, mais. Nessa parcela, nesse termo aqui, eu já coloquei o x do lado de fora. Então, o que eu tenho que colocar do lado de dentro? Só o 2. Por quê? Quando eu fizer a distributiva do x vezes o 2, eu preciso chegar em 2x novamente. Então, eu acabei de colocar o x dessa equação em evidência, tá? Então, reparem o que eu estou dizendo aqui, ó. Eu estou dizendo que o x vezes isso aqui vai ser igual a zero. Então, depois de colocar o x em evidência, a gente vai começar a analisar isso aqui que a gente fez. Então, vamos pensar um pouco. Para que isso aqui seja igual a zero, eu tenho duas opções. Para que essa conta inteira seja igual a zero, eu tenho duas opções. Ou o x vai ser zero, porque eu vou fazer zero vezes isso aqui, que vai dar zero, ou essa parte aqui vai ter que ser zero, porque não tem outro jeito de um número vezes o outro dar zero, a não ser um deles sendo zero, tá? Então, a primeira conclusão que a gente chega é o x tem que ser o zero. Então, a primeira resposta da nossa equação é x vai ser zero, não vai ter saída, tá? Então, o zero é uma das raízes, é uma das respostas, ok? A outra resposta vai ser isso aqui tem que ser zero. Então, o x mais 2 ser igual a zero. Virou aqui uma equação de primeiro grau. Então, passa o número para o lado de lá, vai x igual a menos 2, tá? Então, essa aqui é a segunda resposta. Então, as minhas raízes serão 0, x1 é 0, x2, menos 2, tá? Se a gente tivesse resolvido essa equação usando a fórmula de Bhaskara, a gente teria chego na mesma resposta. Das respostas é o 0, a outra resposta é o menos 2, tá bom? Então, a segunda maneira usando a evidência é essa aí, ok? Vamos para a terceira maneira agora. A terceira maneira é usando a fatoração. Então, lembra que a gente aprendeu esses dias, a gente reviu esses dias, os produtos notáveis? Então, a fatoração nada mais é do que usar o produto notável, só que agora ao contrário. Então, eu tenho aqui, ó, uma resposta de produto notável. Lembra daquela regra prática que a gente aprendeu? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo? Então, isso significa que eu posso escrever isso aqui, ó, essa primeira parte, usando o produto notável, ó. Então, eu peguei essa primeira parte aqui, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e reescrevi usando aquele jeitinho mais curto, que é do produto notável, tá? Trinômio quadrado perfeito, ok? Então, o primeiro passo é esse. Mas reparem, eu só troquei o que estava antes do igual pelo trinômio, pelo produto notável. O 100 eu não mexi ainda. Então, o segundo passo é a gente voltar à nossa equação, só que agora, ao invés de usar a resposta do produto notável, eu vou colocar ele em forma de potência, tá? Igual a 100, porque o 100 estava aqui. Então, eu preciso usar esse 100 na minha resposta também, tá?
Reparem um detalhe. Se a gente fosse resolver isso aqui por Bhaskara, eu teria que passar esse 100 para lá, fazer a continha com 81, porque eu tenho que ter igual a zero para usar a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, usando a fatoração, eu não precisei arrumar nada, tá? Do jeito que estava, eu já tinha um trinômio quadrado perfeito aqui, ó. Eu já tinha um produto notável, uma resposta de produto notável, então não tive que resolver nada. Então, voltei a reescrever a equação, só que agora, ao invés de usar a resposta do trinômio, eu coloquei ele em forma de potência, tá? Bom, depois a gente vai substituir essa parte que é o x mais 9, essa parte que estava aqui, ó, por uma letra. Então, a gente vai trocar esse pedaço por uma letra, no caso, eu usei a letra Y aqui, tá? Só para não confundir com esse x. Então, vai ficar, no lugar do x mais 9, eu vou pôr o y. Então, eu troquei isso aqui pelo y. O quadrado mantém-se, o igual mantém-se e o 100 mantém-se. Eu só troquei o x mais 9 pelo y, tá? Aí, a gente vai resolver esse y aqui. Ele está ao quadrado, eu preciso passar a raiz para o outro lado, a raiz positiva e negativa. Então, eu tinha y ao quadrado igual a 100. Então, passei. O quadrado vai raiz mais ou menos a raiz do 100. Então, eu chego que o y ele pode valer tanto mais 10 quanto menos 10, porque raiz quadrada de 100 é 10, tá? Então, prestem atenção, aqui no quarto passo eu não achei nada ainda, eu não terminei a minha conta ainda, tá? O quinto passo, aí nós vamos para o quinto passo. O quinto passo, a gente volta lá na primeira parte, que era quando eu troquei isso aqui pelo y, eu estava chamando isso de y, certo? Então, eu vou precisar colocar isso aqui que eu chamei de y é igual a quanto y vale. Então, eu descobri que o y vale mais 10 e que vale menos 10. Então, primeiro eu vou trocar pelo mais 10. Vai ficar x mais 9 é igual a 10. Então, passa o 9 para o lado de lá, vai ficar 10 menos 9, x é igual a 1. Tá? Então, a primeira resposta da nossa equação é essa aqui, o x igual a 1. E a segunda resposta? Bom, a segunda resposta eu vou ter que trocar. Isso aqui, x mais 9, vai ter que ser igual ao menos 10, que é a segunda resposta que eu achei aqui. Então, eu vou colocar x mais 9 igual a menos 10. Então, passa o 9 para o lado de lá, ele vai subtraindo. X é igual a menos 10 com menos 9. X é igual a menos 19. Então, eu tenho duas respostas para a minha equação de segundo grau. A resposta, o x1 vale 1 e o x2 vale menos 19, tá? Mas eu vou ter que usar esse jeito aqui? Não, se você tivesse feito a equação de segundo grau por Bhaskara também, você chegaria nessas mesmas respostas, 1 e menos 19, tá bom? É o caminho que vocês escolherem. Quarta maneira, vamos lá. Completando os quadrados perfeitos. Então, olha o exemplo. Resolva a equação x ao quadrado mais 4x menos 5. Gente, o que acontece com essa equação? Essa equação aqui, ele não é um produto notável, igual aos que a gente está acostumado. Por quê? Porque o 5, ele não é quadrado de nada. Então, se aqui, por exemplo, fosse um 9, um mais 9, por exemplo, talvez daria para a gente reescrever isso aqui em forma de
de quadrado perfeito, daquele jeito de fazer a distributiva, em forma de produto notável. Mas sendo 5 aqui, não tem jeito, não dá. Então, o que acontece? A gente vai tentar fazer com que isso aqui vire um produto notável, tá? Para a gente conseguir resolver essa equação pela terceira maneira, ok? Então, qual é o primeiro passo aqui? A gente vai pegar esse menos 5 e vai passar para o lado de lá, para ele parar de incomodar. Então, ele vai para o lado de lá, tá? Então, ele passa para lá, ele passa como mais 5, ok? Então, nós acabamos tirando o termo independente da equação e passando para o lado de lado igual, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente completa essa equação com o que falta para que ele vire um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou ter que pensar aqui qual número que vai aqui para que eu consiga fazer aquela distributiva e chegar nessa resposta, para que eu consiga ter um produto notável aqui. No caso, o único número que daria para colocar aqui para virar um trinômio quadrado perfeito seria o 4. Mas repare, eu não posso simplesmente pôr um 4 do lado de cá e não colocar do lado de cá. Eu preciso pôr dos dois lados. Senão, isso deixa de ser a equação que a gente conhece, que a gente está tentando resolver, e passa a ser outra coisa, tá bom? Bem diferente do que o que a gente está tentando resolver. Bom, então, coloquei um 4 aqui, tive que colocar outro 4 aqui também. Aí, o que eu cheguei? O que eu obtive? Eu obtive x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 9. Reparem, isso aqui agora, ó, virou um exercício parecido com aquele que a gente resolveu na terceira maneira. Eu consigo transformar isso aqui num produto notável. Então, isso aqui é o mesmo que isso. E aí, depois disso, eu substituo isso aqui no lugar disso tudo e eu volto à terceira maneira, que é aquela da fatoração. Vai ficar x mais 4 ao quadrado igual a 9 e a gente vai começar aqueles passos todos da terceira maneira, tá? Então, a maneira de completar os quadrados nada mais é do que arrumar uma equação para que ela fique de um jeito que a gente consiga resolver por fatoração, tá bom? Bom, nós temos aqui uma maneira extra. Essa é geralmente a maneira que vocês mais gostam, porque ela realmente simplifica ela é um pouquinho mais simples do que a fórmula de Bhaskara. Então, por exemplo, só que essa maneira ela só funciona quando o b for igual a zero, tá? Então, ela não funciona para qualquer equação. Ela só resolve para equações de segundo grau com essa cara aqui, ó, que eu tenho só o A e depois eu já tenho o C, o B vale zero, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, então o A vale 1, o B vale 0, o C vale 16. Então, eu consigo usar esse método de resolução. Então, o primeiro passo, eu pego esse menos 16 e mando para o lado de lado igual, tá? Depois que eu passei esse menos 16 para o lado de lado igual, é só eu achar a raiz quadrada positiva e negativa desse 16. Então, eu já tenho, ó, que o x1 vai valer mais 4 e o x2 vai valer menos 4, tá? Essa aqui é a maneira que vocês mais gostam, fora a fórmula de Bhaskara. Normalmente, o jeito que vocês mais usam é ou esse aqui
ou a fórmula de Bhaskara, tá? E por último, a última maneira que a gente vai usar, que é a fórmula de Bhaskara que nós já aprendemos, que é uma das fórmulas mais usadas, mais fáceis de usar, que depois que a gente aprende como usar, fica muito simples, tá? Bom, então essas são as maneiras diferentes que nós temos de resolver uma equação de segundo grau, ok? Então agora é a vez de vocês. Então façam os exercícios, podem escolher agora a maneira que vocês preferirem para fazer. Eu vou entregar para vocês uma lista e vocês vão escolher a maneira que vocês preferirem. Ou fórmula de Bhaskara, ou método de fatoração, ou evidência, o que vocês acharem mais viável para vocês, tá bom? O importante é que vocês cheguem sempre no resultado certo, ok? Beijos, turma. Até a próxima aula.